Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo, Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Se inscrevam, acionem aqui a notificação, que é o sinalzinho, né? Assina, como diz, o sininho. E aqui estão os diversos vídeos que a gente já fez durante a semana, durante o fim de semana. Aqui o último do Peter, que atualiza segunda, quarta e sexta. Tem o nosso parceiro Veja o Mar, o canal do Peter, segunda, quarta e sexta. Marcou no Esporte, que é Floripa. Tempo e Dinheiro, que é o Brasil. Sou Agro, que é o Paraná. Pense Jornal, que é Jaraguá do Sul. Clicando aqui São Joaquim Online. Então, também assistam, se inscrevam e dêem um like, mas principalmente no nosso, para valorizar mais o canal e ser mais recomendado no YouTube. E vamos agora aqui a nosso patrocinador, a Segna, com seu GPS agrícola. Uma importante ferramenta para o homem do campo, onde para quem quiser comprar e ter o desconto, é só avisar que viu a propaganda no canal do Tempo. Então, Segna GPS Agrícola, uma empresa catarinense brasileira de atuação na América Latina. Vamos agora ao comercial. Você, agricultor, que está vendo cada vez os insumos mais caros, custo de produção mais alto, temos que economizar com inteligência? Isso aí, Zé, adquira agora o seu GPS agrícola da Segna. Ele é compatível com o GPS americano, com o GLONASS russo, o Galileu da União Europeia e o Beidou da China. Diminuindo assim a perda de sinal e aumentando a precisão. Segna GPS é livre, você não paga por atualização. Compre agora e você não paga mais nada por isso. Segna é fabricado em Chapecó, Santa Catarina. A única empresa do ramo 100% brasileira. Segna! O seu GPS agrícola. E aqui vamos mantendo, continua sem muita mudança. Aqui mantém na casa dos 18, aqui desceu um pouquinho, né? Antes era 29, agora 28, 29 graus. E aqui no sul cada vez mais água fria entrando, né? Já tem 18, 19 aqui no litoral do Rio Grande, 16, 18 no Rio Grande do Sul, 18, 20 aqui entre o Rio Grande e Floripa, e já chegando água fria no litoral de São Paulo. É normal nessa época do ano esse comportamento. Aqui o Pacífico. O mundo inteiro nós temos aqui uma água mais fria que o normal em volta do Polo Sul, várias manchas de água fria e quente aqui no Índico, também aqui no Pacífico, na parte mais temperada, e a nossa laninha bela e formosa atuando. Junto com ela nós temos o quê? Uma água muito fria aqui no Nino 1 e 2. O pessoal perguntou o que é no Nino 1 e 2, 3 e 4. O Nino 1 e 2 é essa região, o Nino 3 é mais ou menos essa região, o 3 e 4 é mais ou menos essa área e o 4 é mais ou menos aqui. Então, são regiões do Pacífico onde o pessoal monitora. Para definição de laninha, o 3 e 4, se ele está abaixo de tal valor, acima de tal valor, pode ser neutro, laninha ou El Ninho. Ele tem que ficar, no caso americano, abaixo de 0,5 ou acima de 0,5 para El Ninho e abaixo de 0,5 para a laninha, e isso também por um período prolongado, não é apenas um mês, tem que ser meses e meses. E aqui nós estamos com o nosso Atlântico Sul mais frio que o normal na nossa costa, né, pegando aqui também no alto mar, manchas de água quente e manchas de água fria. No geral está água mais fria. E aqui um pouco mais quente no litoral do Nordeste, aqui mais dentro do normal. Isso é dado dessa madrugada. Aqui o Nino 1 e 2, que é o que tem impacto mais direto aqui no sul do Brasil. Geralmente ele deixa a chuva muito irregular e favorece a entrada de massas de ar frio. Deu esse ponto quente aqui no mês de março, depois despencou, atingiu um ponto mínimo aqui no meio de abril, final de abril, outro aqui no meio de maio, deu uma subida, agora de novo está com 1,8 abaixo do normal. Está bem abaixo do padrão. E o Nino 3 e 4, que é o que define a laninha, está estável, deu uma subidinha, está caindo de novo, está com 0,8, que é uma laninha fraca a moderada, mais para fraca. Tu vê que está se mantendo vários e vários tempos, desde o ano passado está assim, momentos de laninha moderada a forte e momentos de laninha fraca a moderada. Aqui nós temos o quê? Nós temos aqui, ó, águas mais frias em profundidade, aqui no mês de abril fechou, mês de maio está fechando, o mês de junho continua com água fria, aumentou um pouquinho em relação à rodada do sábado. Em julho praticamente some, em agosto começa a aparecer de novo, e em setembro vai intensifica em outubro, novembro, começa a perder força em dezembro, normal em janeiro e está querendo aparecer água quente em fevereiro. Então, continua com aquele indicativo de que nós vamos ter o quê? Uma situação de uma quase neutralidade, não chega a ser porque é só um período muito curto, é só agora no miolo do inverno que ele fica mais ou menos sem sinal positivo ou negativo aqui no Pacífico, mas muita água fria em volta, como vocês vão ver aqui no mapa, ó.
Ele fica sem sinal, fica neutro nessa parte em cima da linha do Equador, mas tem água fria ao sul, ao norte, e água fria ao sul, e aqui na nossa costa normal a frio. Então, o comportamento durante todo o inverno é situação de laninha. Começa uma laninha ainda fraca, moderada, praticamente some à medida que vai avançando o final de junho, julho, e retorna de novo à medida que a gente vai indo do fim do inverno para a primavera, que é o que está aqui, ó. Setembro, outubro, novembro, final de inverno, primavera, volta a laninha fraca, moderada, praticamente sem muita coisa de mudança aqui, sem sinal. Aqui também, um pouquinho quente, um pouquinho frio. Quando chega aqui nos meses de outubro, novembro, dezembro, ou seja, primavera, indo para o verão, continua com a laninha no Pacífico e praticamente sem muito sinal o Atlântico. Então quem manda mesmo vai ser a laninha. Quando chega no final da primavera, verão, nós temos ainda um neutro frio, uma laninha passando para neutro. E quando chega aqui no período de dezembro, janeiro e fevereiro, nós temos o quê? Praticamente some, fica com uma situação de neutralidade completa no Pacífico. Um pouquinho frio aqui, mais pequeno, uma outra manchinha de água quente. E água um pouco mais quente que o normal aqui na costa do sul e normal no Nordeste. Então, em cima disso, o que dá para esperar? O nosso inverno com esse comportamento que está tendo, momentos de muita chuva que incomoda, como tivemos agora entre março, abril e maio e começo de junho. É o período mais longo de todos esses anos de laninha, de 2019, 20, 21 e agora 22, é o período mais longo que nós tivemos com chuva bem acima do padrão. Não direto, né? Teve, agora em maio, por exemplo, nós temos 3 semanas de pouca chuva, principalmente na metade leste de Santa Catarina, partes do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Inclusive, áreas do Paraná, essa chuva foi uma bênção. A região de Londrina, Maringá, há quase 50 dias que não chovia direito. Em Santa Catarina, na parte leste do estado, a chuva também foi muito bem-vinda. Agora, no norte e noroeste do Rio Grande do Sul, centro-oeste de Santa Catarina, oeste e sudoeste do Paraná, ali não, ali a chuva, e o Paraguai, a chuva realmente está incomodando. Está tendo problema, o outro lado que a gente sempre diz, em anos de laninha, tu perde por falta e excesso de chuva na mesma safra. Então, está indicando que nós vamos começar a reduzir a chuva ali de meados de entre 10 ou 20 de junho para frente. Então, o mês de junho está tendo um comportamento parecido com maio. Começou aguado, não tão aguado como foi o começo de maio, porque esse mês de junho nós vamos ter chuva na primeira semana, vai ter não para todo mundo, alguns vão ter chuva forte, outros nem tanto. E à medida que for avançando junho, vai entrando massas de ar mais secas. Tanto o Atlântico quanto o Pacífico favorecem a um clima mais frio, predomínio, e mais seco. Para o pessoal da agricultura cereais de inverno, agora tem que primeiro até esperar o solo dar uma secada para conseguir entrar com o maquinário. Isso está atrapalhando. Dentro do possível, escalonar por causa desse tipo de comportamento, excesso de chuva num determinado momento e falta de outro. Então, se der para deixar duas janelas de plantio, melhor, para que pelo menos uma vá bem. Porque nós vamos ter chuva, falta e excesso durante o ciclo dos cereais de inverno e frio na hora errada. Então, a não ser aquelas áreas mais altas, como Guarapuava, Lagoa Vermelha, Vacaria, Campos Novos, Fraiburgo e Campos de Palmas, onde o pessoal planta assim bem mais tarde, ali tem que plantar o mais tarde possível, porque lá na frente vai ter geada. Então nós vamos ter o quê? Nessa parte aqui da Bahia, do Nordeste, pode ter antecipação da chuva como aconteceu ano passado. Não sei se da mesma intensidade que vai ter, mas pode ser que entre final de setembro, meados de outubro, já começam a surgir as primeiras chuvas. Ali no partes do Tocantins também. Já na área do Mato Grosso do Sul, pode atrasar um pouco. O milho safrinha, no momento, o problema dele não vai ser água. A não ser, claro, o leste do Mato Grosso está com um problema sério, não choveu e não está com cara de vir chuva. Ali as perdas estão se acentuando. Goiás, para quem não tem irrigação, Triângulo Mineiro também está com uma situação ruim. Parte de São Paulo também não está tendo muita chuva. Ela está melhor da metade do Mato Grosso do Sul para baixo, Paraná e Paraguai. Em alguns casos até com excesso de umidade. Nessas áreas o problema é o frio. Dessa semana, como está frio já há 2 semanas, o milho praticamente para e ele estica um pouco o desenvolvimento dele para frente. E como nós estamos agora entrando no auge do inverno, junho e julho, então o que acontece?
vamos ter o quê? Aquele risco normal, mais acentuado de alguma geada que possa trazer danos no sul do Brasil, no sul do Mato Grosso do Sul, centro-sul de Goiás, Triângulo Mineiro, São Paulo. Começa a entrar num risco maior para o café no Cerrado e o café do sul de Minas, São Paulo também. Para as plantas tropicais, banana, maracujá, vamos dizer assim, ver se tem outra, goiaba, laranja, no caso de São Paulo. Então, já são situações em que poderemos ter 1, 2 ou 3 massas polares mais intensas entre agora até o final de agosto que possam trazer algum problema. O pessoal da safrinha tem que ficar atento, da safra de verão, no sentido que poderemos ter problemas ou de falta de umidade inicialmente e depois excesso de umidade, que entre o final do inverno e a primavera é possível que tenha outro período chato de chuva. Então, talvez também escalonar o plantio, variedades mais longas, para quê? Para quando pegar excesso ou falta de chuva, ela ter condições de se recuperar. Vamos ter risco de geadas tardias entre agosto, setembro e até outubro nas áreas mais altas. A fruticultura também vai ter problema com geada tardia. O pessoal ali do Rio Grande do Sul que quer plantar o trigo, se der para escalonar, escalone. O pessoal que quer plantar mais cedo, cuidado, comecem pelos topos, encosta e por último a baixada, onde acumula mais o ar frio. Já vai ter risco de geada entre final de julho, agosto, setembro nessas áreas. O pessoal do fumo, mesma situação. De preferência fazer o seguro contra granizo. É um ano que é favorável para esse tipo de situação. Pode não ter muitos dias de granizo, basta um dia. Mas os temporais de inverno e primavera tendem a ser mais fortes que o normal nesse sentido, então tem que tomar bastante atenção. E na fruticultura deixar tudo organizado para o combate às geadas que vão começar a acontecer ali a partir de final de julho, agosto para frente. Na quebra de dormência, não fazer tudo de uma vez, dividir em talhões para quê? Para 1 ou 2 ou 3, conforme for a estrutura, para que não concentre a plena florada numa época só. Pode ter a sorte de pegar uma época boa ou pegar uma época ruim, ou com muita chuva e frio, ou com umidade muito baixa e frio também. Isso pode atrapalhar o trabalho das abelhas, principalmente em relação aqui a maçã, a pera, até mesmo a uva, mas principalmente a maçã. Mirtilo também algum problema, então cuidado com as geadas tardias, seja para as lavouras anuais de verão, ou seja para os pomares de inverno. O pessoal da banana, do maracujá, mamão, goiaba, agora é o período que eles mais detestam, onde o frio pode incomodar. Ensacar o cacho da banana e ajuda a proteger do vento gelado, que às vezes acontece, e torcer para que não haja eventos muito extremos que possam trazer problemas, né? Como baixas pressões ou ciclones que provocam ventania, ressacas são comuns. Para o pessoal do comércio, por enquanto está excelente, o mês de abril foi bom, o mês de maio está sendo bom. Só com curiosidade, esse maio aqui em todo o sul do país está de 1 a 2 graus abaixo do normal. Faz um bom tempo já que não dá um maio assim frio parelho. Aqui em São Joaquim, a máxima no mês de maio na estação de Nemete foi 18,4. A última vez que deu isso foi só em 2016, 1988 e 87. Em 68 anos de idade, apenas 4 vezes nós tivemos uma máxima absoluta de 18,4 ou abaixo em maio. Não é comum passar o mês inteiro na estação de Nemete abaixo de 20. Aqui em casa deu 2 dias, mas eu estou voltado para o norte, é normal. Para o meu caso, ficou abaixo do padrão. Então, para a fruticultura de clima frio, está excelente por enquanto. O problema é mais lá na frente. Para o pessoal da pesca, alguns eventos de ressaca que podem trazer problemas, mar agitado, toda essa faixa aqui do litoral, eventualmente pode ter ressacas com problemas de danos, então tem que ficar bastante atento à previsão de curto prazo, e os lojistas aproveitarem essas previsões de frio mais forte ou menos forte para ir mudando a sua vitrine conforme o tempo está. Quando vem muito frio, caprichem. Quando diminui, pode aproveitar para vender alguma coisinha de meia estação. A hotelaria está indo bem, a parte da gastronomia também, sempre sendo criativo na parte de preço. Então vamos ver se a laninha vai ajudar a gente. Para o pessoal do Nordeste, esse ano deve ser um ano no geral mais para bom, porque mesmo ela saindo da laninha para neutro quente, vai demorar um pouquinho. A situação da laninha, da El Niño, poderia talvez influenciar o Nordeste mais lá no meio do ano. E aqui no sul, com essa água mais quente, pode ser que no final da safra de verão, na hora da colheita,
possa ter algum problema com o excesso de chuva ou chuva mais frequente. Então, um pouquinho de atenção nesse sentido. E o pessoal pode também aproveitar, ver os nossos outros vídeos, dar o like, compartilhar, se inscrever e os nossos canais parceiros também. Com a Laninha voltamos no sábado. Depois tem a previsão de 15 dias ainda hoje e amanhã a previsão estendida. Da Climatea, Ronaldo Coutinho.